Há quem acredite, e talvez você seja uma dessas pessoas como eu já fui, que crise de ansiedade e crise de pânico são a mesma coisa. Inclusive, se você fizer uma pesquisa na internet, perceberá que as duas expressões comumente são utilizadas como sinônimos. Mas não. Embora as duas crises promovam uma descarga de cortisol no organismo que gera reações físicas semelhantes, como aumento dos batimentos cardíacos e aceleração da respiração, ambos sintomas comuns às duas crises, crise de pânico, também chamada de ataque de pânico, e crise de ansiedade são coisas diferentes. E existem duas principais diferenças entre elas. Primeiro, a causa, e depois, a forma como os seus sintomas se manifestam. Ao contrário do que acontece numa crise de pânico, onde os sintomas podem surgir subitamente e aparentemente do nada, crises de ansiedade geralmente surgem como resposta à preocupação excessiva. Eu vou explicar. Se você sofre com algum transtorno de ansiedade, ou mesmo se é uma pessoa muito ansiosa, sofre bastante por antecedência, certo? É mais ou menos assim. Se tem algo que te preocupa, você passa tanto tempo pensando nisso que em determinado momento sente dificuldade de pensar racionalmente sobre o assunto. É como se a sua ansiedade colocasse uma lupa sobre a fonte da sua preocupação e fosse aproximando, até chegar no ponto em que você perde o controle sobre os próprios pensamentos e está tão consumida pela preocupação que começa a se sentir estressada. Pois bem, é enquanto tudo isso acontece que o seu nível de ansiedade chega ao auge sem que você sequer se dê conta disso. Nesse momento, uma quantidade absurda de cortisol, mais conhecido como hormônio do estresse, é liberada pelo seu organismo e você tem uma crise de ansiedade. Os sintomas da crise de ansiedade costumam ter intensidade menor que os sintomas da crise de pânico, que nós veremos mais adiante. Sendo os sintomas mais comuns fadiga, dor no peito, tontura, boca seca, dores musculares, medo, dormência e formigamentos nos dedos, mãos e pés, inquietação, coração acelerado e dificuldade para respirar ou sensação de sufocamento. O tempo de duração de uma crise de ansiedade varia de pessoa para pessoa. No entanto, o período dos picos de ansiedade pode durar até 40 minutos, podendo seu desconforto durar um tempo superior a este. Se as crises de ansiedade precedem um período de preocupação excessiva e se tornam mais intensas ao passar do tempo, as crises de pânico ou ataques de pânico acontecem de repente, subitamente ou a partir de um gatilho. Tão de repente que os primeiros sintomas podem ser ignorados. Você pode sentir uma dor no peito, por exemplo, e associar a qualquer outra coisa que não tem relação alguma com a ansiedade, ignorando o fato de que está sentindo o primeiro sinal de uma crise de pânico que se aproxima. Outra diferença da crise de pânico em relação à crise de ansiedade é que seus sintomas desaparecem mais rápido, enquanto os sintomas da crise de ansiedade são mais prolongados. Os sintomas de uma crise de pânico geralmente atingem o ápice em 10 minutos e a partir de então começam a perder intensidade gradativamente. Mas é importante dizer que existe a possibilidade de ocorrerem crises subsequentes, ou seja, de você ter uma crise de pânico atrás da outra. Nesse caso, o período de duração e intensidade dos sintomas são mais prolongados. Os sintomas mais comuns de uma crise de pânico são dor no peito, coração acelerado, tontura, náusea, arrepios e tremores no corpo, dificuldade para respirar, suor excessivo, desconfortos estomacais e formigamentos ou dormências. Durante uma crise de pânico, também é comum a pessoa acreditar que está morrendo ou pode morrer a qualquer momento e sentir que está enlouquecendo.
Outro sintoma muito relatado é a sensação de estar desconectado do seu corpo e dos seus pensamentos, como se fosse um mero observador externo do que acontece com o seu próprio corpo e a sua mente. Depois de uma crise de pânico, o mais comum é que você se sinta cansada, estressada e preocupada. Você deve ter reparado que ambas as crises têm alguns sintomas em comum. Então eu sugiro que, para diferenciá-las, você atente mais para a forma como esses sintomas se manifestam que para os sintomas em si. É importante você saber que crises de ansiedade e pânico podem ter causas variadas. Transtornos de ansiedade, como a ansiedade generalizada, síndrome do pânico e TOC são algumas delas, mas a verdade é que qualquer pessoa, tenha ela um transtorno mental ou não, pode ter uma crise de ansiedade ou pânico em alguns momentos da vida. Mas neste caso, elas ocorrem em situações isoladas, de estresse extremo, quando você precisa falar em público mesmo tendo medo de fazer isso ou se envolve no acidente, por exemplo. Mas quando os sintomas de crise de ansiedade e crise de pânico são frequentes e fazem parte do seu dia a dia, você precisa ligar o sinal de alerta. Talvez eles sejam sinais de um transtorno de ansiedade que você nem sabe que tem. Por isso, é importante que você procure ajuda médica para investigar a causa desses sintomas e até mesmo descartar outras doenças. Por experiência própria, eu te aconselho a procurar ajuda psicológica o quanto antes se você tem tido essas crises com frequência. Normalmente, a maioria das pessoas deixa para buscar ajuda quando as crises de ansiedade e pânico ou seus sintomas tornam-se insuportáveis, o que prolonga o tratamento. Mudanças no seu estilo de vida, na alimentação, meditação, atividades de relaxamento e até mesmo ter um hobby são ótimas formas de combater o estresse, pânico e ansiedade. Se associar tudo isso ao acompanhamento psicológico, os resultados serão ainda melhores. Busque ajuda o mais cedo possível e liberte-se desse martírio o quanto antes. Algo importante. Se você tem crises de pânico recorrentes, ainda que a frequência dessas crises varie bastante, é provável que você sofra de síndrome do pânico. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse transtorno, o que é, quais são as causas, os sintomas mais comuns e as opções de tratamento. Eu sugiro que você assista. Ele aparecerá aqui na tela a qualquer momento como vídeo sugerido, mas também deixarei o link na descrição desse vídeo. É só clicar. E se você tem crises de ansiedade, no vídeo deste domingo, eu te contarei 3 coisas que você pode fazer durante uma crise de ansiedade para controlá-la. Se inscreva no canal e ative as notificações para o YouTube te lembrar de assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, saúde e paz para todos nós. Obrigada pela sua companhia. Tchau!